Olá pessoal, hoje nós vamos para a segunda parte das nossas aulas sobre interações entre moléculas, ok? Hoje nós vamos falar especificamente de polaridade de moléculas. Na verdade, primeiro vou falar de polaridade de ligação para entender polaridade de moléculas. Mas lembre-se, para entender bem essas aulas, é importante que você também tenha entendido bem as aulas de determinação de fórmulas estruturais, a partir de fórmulas moleculares, e também geometria das moléculas, ok? E lembre-se, e tudo isso vai ser importante para a gente entender interações intermoleculares, que é o que mais importa para a gente, ok? Vamos lá então? Bom, vamos começar então entendendo o que significa polaridade. O que é a polaridade de uma molécula? O que faz uma molécula ter polaridade, aí a gente vai classificar como polar, ou não ter polaridade, que a gente vai classificar como apolar. Ser polar ou apolar depende da presença ou não do que a gente chama de dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? São duas regiões, por isso dipolo, duas regiões com cargas elétricas. Uma positiva e a outra negativa, que nós vamos chamar de polo positivo e polo negativo, ok? O polo positivo é aquele onde eu tenho falta ou deficiência de elétrons. Por algum motivo, eu tenho lá uma quantidade menor de elétrons naquela região, fazendo com que a quantidade de carga positiva seja maior do que a quantidade de carga negativa. Então eu vou ter o polo positivo. E no polo negativo, ao contrário, eu tenho um excesso de elétrons. Por algum motivo, foi mais elétrons para lá do que prótons, então nessa região eu tenho uma carga elétrica negativa, ok? Então, se eu tenho essas duas regiões com cargas elétricas positivas e negativas, eu tenho um dipolo elétrico e a molécula então passa a ter polaridade, ok? Bom, vamos começar falando da polaridade das ligações primeiro, começando pela ligação iônica. Ligação iônica, a gente sabe, é formada por íons positivos e negativos. Então, toda ligação iônica tem um dipolo elétrico. Logo, toda ligação iônica vai ser uma ligação polar, ligação que apresenta polos, ok? Vamos falar então agora sobre as ligações covalentes. A ligação covalente ela pode ou não apresentar polaridade. O que determina se ela vai ser polar ou apolar, ter ou não polaridade? O que vai determinar isso é a diferença de eletronegatividade entre os átomos, ok? Vamos pegar aqui uma ligação entre dois átomos de hidrogênio. Ora, se eu tenho dois átomos iguais, esta ligação não vai ter diferença de eletronegatividade entre os átomos. Se não tem diferença de eletronegatividade, os elétrons que estão nesta ligação estão distribuídos igualmente entre os dois átomos. Isso então não vai gerar um dipolo elétrico. Logo, essa ligação aqui vai ser uma ligação apolar. Então, se eu tenho dois átomos iguais, a ligação vai ser sempre apolar. E essa outra ligação, formada por dois átomos diferentes, H e Cl? Nesse caso, como os átomos são diferentes, vai haver diferença de eletronegatividade entre eles, certo? Então, esses elétrons que estão aí formando a ligação não vão estar distribuídos igualmente entre os dois. E esta distribuição desigual vai gerar um dipolo elétrico. Então, logo, esta ligação aqui vai ser uma ligação polar, que tem polos ou que tem um dipolo elétrico, certo? E quem então vai ser o polo positivo e o polo negativo desta ligação? De novo, é a eletronegatividade que vai me dizer isso. O átomo mais eletronegativo é aquele que vai ser o polo negativo. Ou seja, ele, por ser mais eletronegativo, puxa os elétrons mais para cima dele, fazendo aquela distorção na nuvem, ou fazendo com que a nuvem não seja distribuída igualmente, que os elétrons não sejam distribuídos igualmente, ok? Bom, mesmo entre as ligações que são polar, existe diferença na polaridade entre elas. E é claro, o que vai me dar essa diferença, de novo, é o valor, a diferença de eletronegatividade. O valor dessa diferença de eletronegatividade. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior vai ser a polaridade dessa ligação. E essa medida é feita por um vetor que a gente chama de momento de dipolo. O momento de dipolo funciona da seguinte maneira. Por ser um vetor, ele tem direção, sentido e intensidade, certo? Bom, a direção é sempre a direção da ligação. O sentido
por definição, vai ser sempre do polo positivo para o polo negativo, ou seja, do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. E a intensidade dele é exatamente o valor da diferença de eletronegatividade. Vamos comparar aqui 4 ligações formadas por hidrogênio e um halogênio. Como o flúor é o halogênio mais eletronegativo, a diferença de eletronegatividade maior vai ser entre o hidrogênio e o flúor. Por isso, esse momento de dipolo, esse vetor momento de dipolo vai ser maior. Logo, a ligação HF é a ligação mais polar entre essas 4. E o HI, onde o iodo é o menos eletronegativo desses 4 aí, vai ter um menor momento de dipolo. Logo, vai ser a ligação menos polar entre eles, ok? Bom, agora que nós já entendemos a polaridade das ligações, vamos falar um pouquinho sobre polaridade de moléculas, ok? É claro que em moléculas que apresentam apenas uma ligação, como essas 4 que nós mostramos aí, a polaridade da ligação é a mesma polaridade da molécula, ou a polaridade da molécula é a mesma polaridade da ligação. No caso aí, todas as moléculas são moléculas polares, porque esta ligação, a única que forma elas, é uma ligação polar, ok? Mas em moléculas que eu tenho mais de uma ligação, nesse caso, a gente vai ter que fazer a soma dos vetores das polaridades de cada ligação. Por isso, agora, é importante a geometria das moléculas, certo? Vamos pegar aqui um exemplo de 2 moléculas que são moléculas lineares, ok? Vamos começar com a molécula de CO2, certo? Vamos olhar para esta ligação aqui entre carbono e oxigênio. Como os átomos são diferentes, esta ligação é uma ligação polar. Se é uma ligação polar, eu posso escrever aqui um vetor momento de dipolo. E onde vai ser o vetor momento de dipolo? Sempre do átomo menos eletronegativo, que no caso é o carbono, para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Esta outra ligação CO, a mesma coisa. Também são átomos diferentes, também é uma ligação polar, também posso escrever o vetor momento de dipolo, que vai sair do carbono para o oxigênio. Certo? Como essas ligações são iguais, CO, a intensidade desses vetores são iguais. O que difere eles é o sentido, certo? Estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Como eu tenho aqui 180 graus entre esses 2 vetores, se eu fizer a soma desses 2 vetores, eles vão se anular, certo? Então, o vetor resultante nesse caso vai ser igual a 0. E toda vez que o vetor resultante da molécula for igual a 0, essa molécula vai ser uma molécula apolar, ok? Bom, e para a molécula de HCN? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pensar primeiro na ligação CH, certo? O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o vetor aqui dessa ligação vai ser esse. Carbono e nitrogênio também é uma ligação polar, só que o nitrogênio é o mais eletronegativo, então o vetor aqui. Agora, quando eu faço a soma desses 2 vetores, o vetor resultante é esse daqui, ó. Certo? Não me importa nesse momento qual é a intensidade desse vetor. O que me interessa é que esse vetor não vai ser 0, ele vai ser diferente de 0. E toda vez que o vetor resultante for diferente de 0, então a molécula vai ser uma molécula polar. Tá? Mesmo que em alguma situação eu tenha vetores diferentes daqui, né? Que os dois estão para o mesmo lado. Se eu tivesse esse vetor aqui invertido, né, no sentido contrário aqui, não importa. Eu só vou ter o momento de dipolo igual a 0, ou o momento de dipolo resultante igual a 0, se as ligações forem iguais. Se elas forem diferentes, a diferença de eletronegatividade entre elas vai ser diferente, e mesmo que elas tenham sentidos diferentes, né, a resultante vai ser diferente de 0 e a molécula vai ser polar, ok? Bom, e se eu pegasse moléculas que não são lineares, né, que são angulares, que são piramidais, como essas daqui? Eu teria que fazer exatamente a mesma coisa. Teria que fazer a soma de todos os vetores, ok? Mas fazer a soma desses vetores não é muito fácil, principalmente quando a gente pega moléculas como essas 2 aqui, que não são planares, são espaciais. Fazer o vetor, soma de vetor espacialmente é muito mais complicado ainda, ok?
Então, neste caso, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de pensar em fazer soma de vetor, vamos por uma regrinha prática. Essa regrinha prática vai me ajudar bem mais do que ficar pensando na soma de vetores e vai ser muito mais rápido, ok? Vamos então para essa regrinha prática, ok? Nessa regra prática, nós temos que olhar duas coisas para a fórmula estrutural da molécula. Primeiro, o número de nuvens que eu tenho ao redor do átomo central. Lembra, a gente aprendeu na outra aula o que são essas nuvens eletrônicas. Então vou lá, vou definir, pego o átomo central e vejo quantas nuvens eu tenho ao redor desse átomo. E a outra coisa que eu preciso identificar é quantas ligações ou quantos ligantes iguais eu tenho ligados a esse átomo central, ok? Bom, o que eu vou fazer? Depois que eu olhar para esses dois números, eu vou fazer o seguinte, se por acaso o número de nuvens ao redor do átomo central for igual ao número de ligantes iguais ligados ao átomo central, essa molécula vai ser uma molécula apolar. Agora, se o número de nuvens ao redor do átomo central for diferente do número de ligantes iguais ligados a esse átomo central, a molécula vai ser polar. Bom, vamos lá então para os exemplos. Vamos pegar o CO2 de novo, ok? O CO2, eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E eu tenho dois átomos iguais, então são dois ligantes iguais ligados ao átomo central. Então, como o número de nuvens é igual ao número de átomos ligados, ou o número de ligantes iguais ligados ao átomo central, essa molécula é uma molécula apolar. Agora aqui, ó, repare, eu tenho também duas nuvens eletrônicas, duas nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central e nenhum ligante igual. Então o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, já que este daqui, ó, não é o nitrogênio, né? Ele é diferente do hidrogênio, esses dois não são iguais. Então aqui, como o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, então essa molécula é uma molécula polar. Ok? Ó, vamos para a água. Na água eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens ao redor do átomo central e só dois átomos ou dois ligantes iguais ligados ao átomo central, certo? Então, como o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, essa molécula é polar. Aqui, ó, a amônia. Também tenho 4 nuvens ao redor do átomo central, mas somente 3 ligantes iguais. Então, de novo, como o número de nuvens é diferente do número de ligantes, essa molécula é uma molécula polar. Mais um caso aqui, ó. Eu tenho 3 nuvens ao redor do átomo central e 2 ligantes iguais. Esse é diferente. Então, de novo, número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, molécula polar. Já esse caso aqui, ó, repare, eu tenho 3 nuvens ao redor do átomo central, lembrando que o boro é aquele exemplo lá em que não segue a regra do octeto, então ele só tem 3 ligações mesmo. Então tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e os 3 ligantes são iguais. Então aqui, como o número de nuvens é igual ao número de ligantes, essa molécula é uma molécula apolar. Olha só o metano. 4 nuvens ao redor do átomo central, 4 ligantes iguais. O número de nuvens é igual ao número de ligantes, essa molécula é uma molécula apolar. Já aqui, ó, o CH3Cl, né, eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central e apenas 3 ligantes iguais. Então, como o número de nuvens é diferente do número de ligantes, essa molécula, então, é uma molécula polar. Ok? Deu para entender? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer então alguns exercícios para a gente poder fixar tudo isso que a gente viu. Vamos lá? Vamos lá então começar fazendo o exercício número 1. Indique a soma das alternativas corretas. Considerando as representações abaixo, assinale o que for correto quanto às ligações químicas desses compostos. Então ele me dá aqui o número atômico de vários desses elementos e a fórmula de alguns compostos e pergunta: o composto 3 é um sal inorgânico formado por ligação iônica?
Bom, vocês viram lá no outro setor, se eu não me engano, no setor C, que um sal é formado por ligação iônica, né, formada por cátions e ânions diferentes de H+ e de OH-. No caso aqui, eu tenho sim um composto iônico, porque Ca é um metal e cloro é um não metal, certo? E não tenho íons aqui H+ ou OH-. Então, sim, esse composto é um sal inorgânico e ele é formado por ligações iônicas. Então, aqui o 1 é verdadeiro. 2. O composto 2 tem moléculas de geometria linear formadas por ligações covalentes apolar. Bom, o composto 2 é o O2. A fórmula do O2 é essa daqui, ó, né? Então, sim, a geometria é linear, porque eu só tenho dois átomos. A ligação entre eles é uma ligação covalente, porque o oxigênio é um não metal, e é apolar, porque os dois átomos são iguais. Então, o 2 também é verdadeiro. O composto 1 é um ácido inorgânico com ligações do tipo covalente polar. Bom, H2S, composto 1, sim, é o ácido sulfídrico, né? Então ele é um ácido inorgânico. E a fórmula dele é essa daqui, ó. Certo? Então é um ácido inorgânico e as ligações do tipo covalente, não metal, e covalente polar, porque os dois átomos são iguais. Então o 4 também é verdadeiro. É um ácido e as ligações são covalentes polares, ok? 08. O composto 4, quando puro, é um líquido a temperatura ambiente e essa característica se deve ao tipo de ligação química apresentada. O composto 4 é o iodeto de potássio. Assim como esse daqui, o cloreto de cálcio, ele é um sal formado por uma ligação iônica. E todo composto iônico tem como característica alto ponto de fusão e de ebulição e por apresentar estado sólido à temperatura ambiente. Tá? Então esse 8 aqui é falso. Então ele quer a soma das alternativas corretas vai ser 1 mais 2 mais 4, 7 é a soma, ok? Vamos lá então para o exercício número 2, que diz assim: as moléculas podem ser classificadas em polares e apolares. A polaridade de uma molécula pode ser determinada pela soma dos vetores de cada uma das ligações. Se a soma for igual a zero, a molécula é considerada apolar. E se a soma for diferente de zero, a molécula é considerada polar. Para determinar essa soma, são importantes dois fatores: a eletronegatividade dos átomos presentes nas moléculas e a geometria da molécula. A figura abaixo representa 4 moléculas em que os átomos diferentes são representados com cores diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o número, a possível molécula e geometria molecular e a polaridade, respectivamente. Ok? Então vamos desenhar todas as moléculas aqui. Ó. O primeiro, o 1, é o CO2. Ó, molécula 1 pode ser o CO2? A fórmula estrutural do CO2 é assim, ó, C dupla O, certo? Então sim, ó, um átomo aqui e dois átomos iguais do lado. O CO2 tem uma geometria linear. Linear. Por que geometria linear? Porque ela tem 3 átomos e 2 nuvens, certo? Então aqui a geometria é linear. E a polaridade dela? Ó, eu tenho aqui 2 nuvens ao redor do átomo central e 2 ligantes iguais. Então, como o número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais, essa molécula é apolar, ok? Bom, a outra molécula aqui é a água, né? A fórmula da água é isso daqui, ó, H2O. Lembrando que o oxigênio aqui tem 2 parzinhos de elétrons sobrando, certo? Então, ó, lá dá para ser a estrutura sim. Vamos lá. Qual que é a geometria disso? Como eu tenho aqui 4 nuvens e 2 ligantes, 4 nuvens e 2 ligantes, a geometria é angular. Tá? Se está na dúvida de determinar a geometria, volta na aula sobre geometria lá, ok? E aqui, ó, polaridade. 4 nuvens e 2 ligantes iguais. Como o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, essa molécula é polar, ok?
A próxima é o NH3. Ó, a fórmula estrutural do NH3 é essa daqui, lembrando que tem um parzinho de elétrons sobrando aqui, certo? Vamos lá. Primeiro para a geometria. 4 átomos e 4 nuvens. 4 átomos e 4 nuvens, a geometria é piramidal, certo? Deixa eu arrumar aqui, ó. Piramidal. E vamos lá para polaridade. Ó, eu tenho 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Como o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar, certo? E por último aqui, o CH4. O CH4, eu tenho essa fórmula estrutural aqui, ó. Certo? Bom, eu tenho 5 átomos, lembra? 5 átomos só tem uma geometria possível, que é a tetraédrica. Ok? E a polaridade? 4 nuvens, 4 ligantes iguais, essa molécula é apolar. Ok? Bom, então assim, ó, o número com a geometria, com a molécula, com a forma estrutural, sim, para todas elas é possível. Então até aí está correta. O que nós temos que ver é a geometria e a polaridade. Ó, CO2, linear, só que é apolar, tá errado. A água, angular, tá certo, mas polar, então tá errado aqui. NH3, trigonal plana, não, é piramidal e é polar. E por último, CH4, tetraédrica e apolar. Então a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Vamos então resolver o exercício número 3. Os hidroclorofluorcarbonetos HCFC têm sido propostos e usados como substituintes dos CFCs nas aplicações refrigerantes. As moléculas de HCFC geralmente se quebram antes de atingir a estratosfera e, consequentemente, trazem menos ameaças à camada de ozônio. Um exemplo de HCFC é o CHCl2F. Em relação à molécula de CHCl2F, é correto afirmar. Então vamos lá, vamos desenhar aqui a molécula de CHCl2. Então eu vou ter aqui a fórmula estrutural dela. O carbono no meio, tem um hidrogênio, eu vou ligar para cá, um flúor e 2 cloros, certo? Bom, vamos lá então ver qual alternativa é correta. As ligações são igualmente polares? Bom, é verdade, todas as ligações aqui são polares, mas elas não são igualmente polares porque elas não são formadas por os mesmos átomos. Então, a polaridade da ligação CH é diferente da polaridade da ligação CF, que é diferente da polaridade da ligação CCl, ok? Então, a primeira é falsa. B. É menos estável que a molécula de CFC? Bom, essa é a resposta verdadeira, porque ele fala aqui, ó, que o HCFC, eles têm sido substituintes, estão substituindo os CFCs, né? Por quê? Porque geralmente se quebram antes de atingir a estratosfera. Bom, então, se eles se quebram com mais facilidade, é porque eles são menos estáveis, ok? Então a resposta é a alternativa B, mas vamos dar uma olhadinha nas outras, ó. Apresenta geometria trigonal plana? Não, a geometria aqui é tetraédrica. Por quê? Eu tenho 5 átomos, lembra? 5 átomos é sempre tetraédrica. Beleza? E D, é apolar e não constitui um poluente. Bom, pode até não constituir um poluente, né? Porque afinal ele se decompõe com facilidade, mas ele é polar, porque eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central e só 2 átomos iguais. Então, como o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar, tá? Então, realmente a alternativa correta é a alternativa B. Então, para terminar, vamos fazer o exercício número 4, que ele quer de novo que a gente determine se as alternativas são verdadeiras ou falsas e depois faça a soma. Então, vamos lá, ó. No diamante e na grafite, as ligações químicas predominantes estão do tipo molecular e iônica, respectivamente. Bom, nós vimos aqui nas aulas anteriores que tanto o diamante quanto o grafite são estruturas que a gente chama de retículo cristalino covalente.
Por quê? Porque as ligações predominantes delas são as ligações covalentes. Eu não posso chamar nem de uma estrutura molecular, porque eu não tenho moléculas, eu tenho uma estrutura gigantesca ligada por ligações covalentes. Então a alternativa aqui, ou melhor, a afirmação 1 é falsa, ok? No estado sólido, um composto molecular apresenta baixa condutividade térmica quando comparado a um composto metálico. Bom, pessoal, isso também é verdade. Os compostos metálicos têm uma condutividade térmica bastante acentuada. Isso é uma das características dos metais, ter alta condutividade não só elétrica como térmica. E boa parte dos compostos que são moleculares à temperatura ambiente, normalmente eles são isolantes, não são bons condutores de eletricidade e também não são bons condutores de calor, ok? Então, aqui ó, o 2 é verdadeiro. 4. Uma molécula covalente de fórmula A2B, cujo átomo central o átomo central B possui um par de elétrons livres, apresentará geometria molecular do tipo angular. Porém, se o átomo B perder o par de elétrons, a geometria do íon A2B2+, deverá ser do tipo linear. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma molécula formada com o átomo central B e 2 átomos A. Bom, por que eu desenhei desse jeito? Porque ele tem um parzinho de elétrons sobrando aqui, tá? Então eu tenho nessa estrutura 3 átomos e 3 nuvens no átomo central. Opa, faltou o N. Nuvens no átomo central. Quando eu tenho 3 átomos e 3 nuvens, a geometria é angular. Certo? Agora, se essa molécula perder esse parzinho de elétrons aqui, o que vai acontecer? Eu só vou ter nessa estrutura 2 nuvens eletrônicas. Então aqui ó, o íon A2+. Então aqui eu vou ter 3 átomos, certo? Mas apenas 2 nuvens ligadas no átomo central. E quando eu tenho 3 átomos e 2 nuvens, a geometria passa a ser linear, certo? Então, esse daqui também é verdadeiro. 8. Considerando que as moléculas do H2O e do H2S têm o mesmo ângulo formado entre as ligações, pode-se afirmar que a molécula de H2O possui maior momento dipolar resultante. Bom, então vamos desenhar aqui, ó. O, H, H, IS, H, H. Como é que eu determino o dipolo resultante disso? Ó, eu tenho um vetor aqui e um vetor momento de dipolo aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo. A mesma coisa aqui, ó. Certo? Bom, se eu fizer a soma desses vetores, eu vou ter um vetor resultante que vai dar nesse sentido aqui, ó, somando esses dois, um vetor resultante aqui. A mesma coisa aqui, ó, um vetor resultante aqui, e eu estou considerando que esse ângulo entre esses vetores é igual, então vai dar no mesmo sentido. Mas por que vai dar diferente este vetor, a intensidade desse vetor aqui, que eu vou chamar de Ni1, e esse de Ni2? Por que essa intensidade, ou seja, o módulo de Ni1 é diferente do módulo de Ni2, certo? Porque estes vetores aqui são diferentes. Como o oxigênio é mais eletronegativo, este vetor aqui ó, tem uma intensidade maior, esses dois vetores aqui têm uma intensidade maior do que esses daqui. Então o vetor resultante nesse caso aqui ó, vai ser maior do que esse vetor aqui. Então, se esse vetor resultante é maior do que esse vetor resultante, essa molécula aqui vai ser mais polar aqui, ok? Vai ser mais polar. Então, esse 8 também é verdadeiro. E por último, toda ligação iônica é polar. Sim, é verdade. E toda ligação covalente é apolar? Não, existe ligação covalente polar também, quando eu tenho 2 átomos diferentes, então esse é falso, ok? Então a soma vai ser 2, 4 e 8. Total, então, 14, ok?
Bom, espero vocês então na próxima aula. Até lá!